beleza. Está gravando aqui no celular e aí não dá conflito com o programa. Então vamos lá, gente. Como eu estava falando com vocês, nós temos aqui grandes poetas, né, nessa geração de 45. A gente tem o Drummond, a gente tem a Cecília Meirelles, o Murilo Mendes, o Vinícius de Moraes, o Jorge de Lima e o Antônio de Alcântara Machado. São grandes nomes da nossa poesia da segunda geração modernista, tá? Mas que cada um, apesar deles compartilharem, né, alguns traços, mas cada um com a sua especificidade, né? Eles são poetas muito completos. E uma das questões que vai, de fato, caracterizá-los é essa liberdade de expressão. O que significa essa liberdade de expressão? Essa liberdade de expressão é cada um pode fazer aquilo que bem entender, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o Drummond produzindo uma poesia livre, né, uma poesia sem rima, sem métrica, né, em boa parte da sua obra. E, por outro lado, a gente tem o Vinícius de Moraes produzindo soneto, com rima, com métrica, né? Então, eles têm uma liberdade expressiva, o que faz com que cada um tenha a sua própria característica. Beleza? Então, vamos começar aqui, e eu não posso deixar vocês irem para o Enem sem falar, né, sem passar por esses poetas. E eu começo com o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Ele nasce em 1902, falece em 1987. É mineiro, né? Nasceu em Itabira do Mato Dentro. E a obra dele, galera, é uma obra bem extensa. Olha aí, né? A gente tem a primeira publicação, Alguma Poesia, de 1930, e a última produção dele, Amar se Aprende Amando, de 1985. Então, ele é um poeta que produziu muita coisa, e as obras dele, né, a produção do Drummond é uma obra muito densa. Tanto é que ela pode ser dividida em algumas fases. E aí eu quero apresentar aqui para vocês. Bom, a primeira fase do Drummond é o que a gente chama de fase Gauche, tá? Eu vou explicar para vocês. A segunda, e aí, tá vendo? Corresponde a essas duas obras, né? Alguma Poesia e Breve das Almas, a fase Gauche. A segunda fase dele, chamada de fase social, corresponde aqui, né, à década de 40. Então eu tenho aí Sentimento do Mundo, Poesias, A Rosa do Povo e Poesia até agora. A poesia, a terceira fase do Drummond, chamada a fase do não, corresponde à década de 50 e à década de 60. Então eu tenho aí A Mesa e Claro Enigma, Violo de Bolso, Fazendeiro do Ar e Poesia até agora, poemas, Lição de Coisas, verso e prosa, Boitempo e A Falta que Ama, né? E por fim, a gente vai ter a última fase dele, chamada de a fase da memória, que corresponde às décadas de 70 e 80, tá? Bom, eu vou explicar para vocês, então, cada uma dessas fases, as suas especificidades, né? E eu queria muito que vocês acompanhassem aí, porque mesmo aquelas turmas que eu consegui desenvolver um pouquinho mais, eu passei bem rápido por isso aqui. E aí, por isso que eu criei esse momento também, né? Então, vamos lá. Primeira fase, que é a fase Gauche, que corresponde à década de 30. Vamos lá. Primeira coisa, o que é essa fase Gauche? Por que esse nome? O que significa esse nome? Que é a lógica do gauchismo aqui, ó. A palavra gauche, galera, ela é uma expressão em francês que significa torto, errado, esquerdo. Então tá aqui, tá vendo? Seria o lado esquerdo. E esse lado esquerdo seria o lado errado, o lado torto, aquilo que a sociedade não está esperando. Beleza? E, obviamente, que nessa primeira fase da obra
do Drummond, a gente também vai ver uma influência da primeira geração modernista. Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, ó. O que eu tenho na primeira geração modernista? Eu vou ter um nacionalismo crítico, eu vou ter uma linguagem sintética, concisa, a lógica da utilização da linguagem coloquial, né, e um tom de ironia, principalmente quando há uma espécie de revisitação de alguns episódios históricos, né, no intuito de se fazer uma crítica, àquilo que até então, né, não tinha nenhuma questão ali, era algo colocado como posto, como compreendido, entendido e aceito por todo mundo, né? Então isso também vai acontecer. Dá uma olhadinha nesse primeiro poema aqui do Drummond, que eu coloquei para vocês, chamado Cota Zero, tá? Nessa obra, chamada Cota Zero, ele diz assim: Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Então perceba, se eu tivesse colocado aqui, ao invés de Drummond, Oswald de Andrade, eu acho que ninguém iria estranhar. Porque parece muito aqueles poeminhas pequenininhos, curtinhos do Oswald, é, principalmente pela linguagem sintética, né? É um poema curto. A gente tem aqui uma palavra em língua inglesa e vocês observem que tem a figura do automóvel, né? Que nos mostra também uma influência muito forte do futurismo, né? O automóvel, a lógica da velocidade, tanto é que ele faz uma brincadeira, né? Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Então, por quê? A velocidade faz parte, né, da realidade, né, da vida moderna. Então, quando parou, foi a vida ou foi o automóvel? Ele fica na dúvida, né? Ele fica na dúvida do que foi que parou, ok? Bom, segundo texto, política literária. Ele coloca esse poema, dedica esse poema ao Manuel Bandeira. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Então, observe, ele faz aqui uma brincadeira crítica, irônica, né, com a figura do poeta municipal, o poeta estadual, que estão discutindo. Enquanto os dois discutem, né, qual teria a capacidade, a possibilidade de se sobrepor ao poeta federal, esse, né, tira ouro do nariz. E aí que tá. Tem um teor crítico, né, às instâncias políticas no país. A gente sabe que existe a instância municipal, a estadual e a federal. Então, existe uma crítica aqui, né, a essa divisão, né, que se tem, divisão de poderes, a influência, o poder político por trás disso. Então, por isso, política literária. Ele coloca a figura dos poetas ali só para ser irônico. Na verdade, ele está fazendo uma crítica à figura política, né? Às figuras políticas. Bom, e aí nós temos o último poema. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, vocês estão vendo aqui que há a lógica da metalinguagem, ok? Que eu falei para vocês, né, que também aparece muito nessa segunda geração. Bom, ele está falando que ele ficou uma hora pensando um verso e a pena não quis escrever, né? A caneta não quis escrever. No entanto, ele está cá dentro, ou seja, o poema está dentro do poeta, né? Está inquieto, está vivo e não quer sair. Então, olha que interessante, ele personifica o poema, né? O poema não quer sair, é como se ele tivesse vida própria. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Agora, olha que interessante, né?
Tem a presença da metalinguagem, é um poema falando da produção do poema. ah, e o que ele está falando? Que o poema está dentro do poeta e não quer sair, mas ao mesmo tempo ele fez o poema. Sacou a ideia? Ele conseguiu produzir o poema falando que o poema não quis sair. Então, é dialético a coisa aqui, né? O poema não quis sair, mas acabou saindo. Né? Saiu um poema metalinguístico. Então, tem essa brincadeira aí. Isso aqui é muito Drummond, né? É a cara dele. Muito bem. Vamos para a segunda fase? A segunda fase, chamada de fase social, corresponde à década de 30. Beleza? Dá uma olhadinha aí, ó. A gente tem influência do contexto histórico, né? E, portanto, a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Vargas aqui no Brasil, né? O Estado Novo e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem o universalismo. O que é isso? Olha aí. Em vez do eu se excluir do mundo, ele tenta transformá-lo e garantir nele o seu espaço. Então, o que acontece? É nessa poesia, é nessa fase, que o Drummond vai acreditar que a poesia dele pode transformar o mundo. Tem poder para alterar a realidade. Ok? Então, é a poesia social, é uma poesia de denúncia. Né? Bom, eu coloquei aqui um exemplo. Acompanhe aí comigo. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista. E com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Então, olha, o poeta, né, a figura do poeta, declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista. Ou seja, o poeta é contra o sistema, esse mundo capitalista. Né? O poeta não compartilha, ele não se responsabiliza por isso. Né? E é justamente mostrando esse posicionamento contrário ao sistema. E com as suas palavras, né, intuições, símbolos e outras armas, né, que vão para além da palavra, além da intuição, do símbolo. Então aqui ele está falando da poesia, né, promete ajudar a destruir, né, esse mundo capitalista, né, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Então é uma ameaça, né? Porque o Drummond acreditava de fato que a poesia podia alterar a realidade. Beleza? Vamos lá. Próxima fase, que é a fase do não, chamada fase do não, que corresponde às décadas de 50 e 60. Aqui eu destaco para vocês duas características. Uma poesia mais filosófica e a poesia nominal. Vamos lá. Independente se a gente pode ver um caráter mais reflexivo, mais filosófico, né? Essa poética reflexiva, muito influenciada pelo simbolismo do século XIX, né? Esse simbolismo metafísico, e vão aparecer temas como a lógica da morte e do tempo, e aqui um certo pessimismo, tá? Um certo pessimismo. Por quê? Porque nessa fase, por que chama fase do não? Porque ele consegue perceber que a poesia não consegue alterar a realidade social. A poesia não tem poder de alterar o que está acontecendo no mundo, beleza? E aí surge uma visão pessimista, e aí é por isso que a temática da morte vem, a temática do tempo vem, né? Lembra que no simbolismo tinha uma pegada pessimista também? Isso também está aqui, beleza? Bom, e por outro lado, nessa mesma fase, ele vai produzir uma poesia que ficou conhecida como poesia nominal. É uma influência muito forte do concretismo, mais tarde a gente vai falar sobre isso, que vai ter uma preocupação, ele vai quebrar a ideia do verso na poesia. Então, o Drummond, ele vai pegar essa brincadeira
dos concretistas, né, que é uma preocupação muito maior visual, gráfica, fônica do texto do que da própria mensagem. Beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui nesse poema chamada A Engaia Ciência, tá? Que corresponde mais a essa poesia. Na verdade, não vou falar, eu quero que vocês me respondam também, beleza? Vejam se está mais para uma poesia filosófica ou uma poesia nominal. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo sabor gratuito de oferenda sobre a glacialidade de uma estrela. A madureza vê, posto que a venda interroga a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda, e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ossos, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência, nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destrói no sonho da existência. Eu não vou nem perguntar, porque eu acho que está muito claro, né? É óbvio que essa poesia está muito mais voltada para a questão filosófica, beleza? Então, vocês estão vendo aqui que ele está falando, né? Quando a idade chega, né, e o ser humano tem um certo grau de maturidade, né, ele consegue entender melhor a sua realidade. Ele consegue entender melhor, né, o que está acontecendo com ele. E aí, nem sempre esse entendimento causa um bom sentimento, né? Então ele está falando, né? Os sonhos, aquele sonho da juventude, né? Do mundo melhor, né? De um futuro melhor, quando a maturidade chega, que ele chama de madureza, ela chega, ela, ela traz o homem à realidade, né? E aí ele termina dizendo, né? Se destrói no sonho da existência, né? Então tem uma reflexão que dialoga ali com o metafísico, com o tempo e com a morte. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Um exemplo, né, da poesia que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, um exemplo da poesia nominal, dessa que tem influência do concretismo, eu trouxe aqui para vocês. Ó. O árvore amar, o doce de pássaro, a passa de pêsame, o cio a poesia, a força do destino, a pátria a saciedade, o cudilume, o lalume, o zum-zum de Zeus, o bombix, o PTYX. Observe, é quase que o ilogismo, né? Ele faz uma brincadeira aqui, né? O árvore, então ele faz uma inversão dos artigos aqui, do substantivo masculino e substantivo feminino, né? Então seria a árvore, o mar, mas ele troca. Então ele fala o árvore, a mar, o doce de pássaro, a passa de pêsame, o cio, a poesia, a força do destino. Então, tá vendo? E ele vai brincando com até a literação, né, a repetição da sonoridade do P ali, né, do fonema, até chegar, gente, o PTYX. O que é isso? Né? Não é uma palavra, não é nada, mas seria um substantivo, porque tem um artigo acompanhando aqui. Então é alguma coisa, mas é o quê? Então ele brinca, né, com Zeus, né, com Bombix. Então são brincadeiras com a palavra. E isso a gente vai ver na lógica do concretismo, tá? Bom, a fase da memória, que é a última fase do Drummond. A fase da memória, pessoal, que corresponde aí às décadas de 70 e 80, vai apresentar temas universais, né, aquilo que é comum a tudo,
e a retomada de alguns temas que o Drummond já havia trabalhado anteriormente. Então, a infância, Itabira, sua cidade, né, natal, a família, a piada, o humor. Então, aquilo que ele trabalhou um pouco, né, lá naquela fase gauche, ele vai retomar. E a autoironia. Então, vamos ver aí exemplos, né? E além disso, a gente também tem a poesia nominal, que é essa que eu mostrei para vocês, né? A partir do neologismo, a literação, sugestões visuais, rupturas sintáticas, o formalismo, é porque o slide aqui ele desformatou, mas corresponde a essa aí também, né? A lógica do pessimismo. Bom, essa a fase da memória, a gente tem aí esse poema chamado Hipótese. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Isso explica talvez as coisas desse mundo. Olha aí. Isso também é a cara do Oswald de Andrade, né? É muito parecido. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda, criou um mundo com a mão esquerda? Talvez isso explica as coisas desse mundo, né? Então, com a mão esquerda, seria alguma coisa não saiu da forma que deveria sair, ou conforme o planejado, ele está escrevendo com a mão esquerda. Então, por isso que nem tudo é como deveria ser, né? Então, tem uma brincadeira, tem uma ironia, tem uma crítica, e retomando aí aquela primeira fase dele. Beleza? Bom, então, dá uma olhadinha aí nessa questão do Enem, Enem PPL 2012. Queridos, essa é uma questãozinha, tem texto 1, texto 2. O texto 1 é do Drummond, o texto 2 é do Eurídice Fontella, e ela é uma questão de intertextualidade. Na verdade, eu até cheguei a falar nas salas, a comentar nas salas, quem assistiu às minhas aulas vai lembrar, que algumas vezes, né, às vezes caiu no Drummond, eu coloco aí que 70% das vezes que o Drummond apareceu no Enem foi questão de intertextualidade, né? Então, dá uma olhadinha nessa aqui, questão simples, mas olha que interessante. Eurídice Fontella intitula seu poema CDA, sigla de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado. Está aqui, ó, CDA imitado, né? Por quê? Como nos versos de Drummond, ou seja, ele está imitando. O que tem em comum entre o texto 1, entre o texto 2 e o texto 1? O que tem no texto 2 que é uma retomada daquilo que tem lá no texto 1, né? Então, o texto 1 é o poema de sete faces, né, do Drummond, que diz: Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. O Eurídice Fontella diz: Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Observe, o que tem no poema do Eurídice Fontella e que também aparece nos versos do Drummond é o quê? Letra A. Apresenta o receio de colocar os dramas pessoais num mundo vasto, expõe o egocentrismo de sentir o coração maior que o mundo, aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida, adota tom melancólico para evidenciar a desesperança com a vida, invoca a tristeza da vida para potencializar a ineficácia da rima. Vocês podem, por gentileza, responder aí no chat, fiquem à vontade. Galera, que eu já fiz essa questão em sala, não vale. Tô brincando, vale sim. Sempre bom fazer a mesma questão mais de uma vez. Vamos lá. Letra D. D também. D.
Arthur também foi de D. Bom, queridos, vou dar uma dica aqui, né? Quando o Drummond fala, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução, né? Porque Raimundo está rimando com mundo. Vocês entendem que isso aqui é uma poesia pertencente à terceira fase dele, que é aquela fase, a fase do não, né? Que ele diz que a poesia não tem poder de alterar a realidade, né? Então ele fala, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, né? Isso é apenas uma rima. A poesia não tem poder de alterar nada. É uma fase pessimista dele, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Mas ele guarda uma esperança, apesar de, né, de perceber isso, ele tem ali no coração dele essa lógica, né, do ser vasto. Agora, o Eurípides Fontella diz, ó, vida, triste vida. Então, ele já traz esse pessimismo, essa tristeza muito claro, evidente. Se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Então tem a mesma coisa aqui, né? Eu tenho vida rimando com Aparecida, mas se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Não ia alterar nada a realidade. A vida continuaria triste. Então o que tem em comum é essa percepção, que a poesia não altera a realidade. E aí, galera, o Gabreto é, de fato, a letra C. Vocês marcaram D, né? I. Vocês marcaram C. Olha só, vamos lá. Qual que é a diferença da letra C, que é o gabarito, para a letra D de dado? Aponta a letra C. Aponta a insuficiência da poesia para solucionar o problema da vida. Então, como eu disse na explicação, né? Olha que loucura, eu estava explicando, achando que a letra que vocês responderam, que era a letra D, era a letra C. Eu fiquei com isso na cabeça. Aponta a insuficiência da poesia. A poesia não consegue alterar a realidade, né? Então, tá aqui, ó, a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. Tudo bem? Vamos ver por que não pode ser letra D de dado. Adota tom melancólico para evidenciar a desesperança com a vida. Então, vamos lá. O que é tom melancólico? Tristeza. Tem tom melancólico? Tem. Aonde? No texto 2. Ó vida, triste vida. Né? Ele tem aqui até a ponto de exclamação, tem ali uma ó vida, essa interjeição, né? Que traria essa lógica da melancolia. Mas no texto do Drummond a gente não tem esse tom melancólico. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, apesar dele saber, do Drummond saber, que a poesia não consegue alterar a realidade, ele não traz esse tom melancólico nesses versos. Ok? Nesses versos não tem esse tom melancólico. Ele diz que o mundo é vasto, mas o coração dele é mais vasto ainda. O coração dele é maior, né? E, portanto, tem a capacidade de enfrentar a realidade. Tá vendo? Então, apesar dele entender que a poesia não tem poder sobre a realidade, mas ele não perde as esperanças. Tudo bem? Beleza? Deu para entender, galera? Por que da letra C e não da letra D? Show. Alguém queria que eu comentasse mais alguma outra alternativa? Posso seguir? Deu? Perfeito, Lara. Deixa eu ver o que a Sofia disse aqui. Mas ao dizer, como é? Mas ao dizer não seria uma solução, não seria um tom melancólico? Ah, tá. Então, não é um tom melancólico, ó. Perceba que tem um ponto final, não tem um tom melancólico, um tom de tristeza. Tem um tom de análise racional, né? Então ele fala, olha, se eu mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Ponto.
é uma análise fria, é uma análise racional, calculista, né? Não tem um tom de emotividade. Poderia até ser, Sofia, se, por exemplo, a gente tivesse ali interjeições, ele poderia colocar ali, seria uma rima, não seria uma solução, e uma exclamação, assim como a gente tem lá no texto do Euridice Fontela, tá? Mas ele não traz esse tom melancólico, ele traz um tom, uma visão bem pontual, beleza? Show. Então, sigamos, galera. Vamos lá. Murilo Mendes. Murilo Mendes, nosso conterrâneo. Aí, ó, nasceu em Juiz de Fora, né? Murilo Mendes, pessoal, nasceu em 1901, faleceu em 1975, produziu muita coisa também, né? A primeira obra dele é de 1930, assim como a de Drummond, e a última é de 76, foi uma obra postulada aí, é uma antologia, né, póstuma dele. E vamos lá. O Murilo Mendes, pessoal, ele vai ter influência do cristianismo, né? E é por isso, por essa influência do cristianismo, que a gente pode dizer que a parte da obra dele, essa obra que vai ter uma influência explícita do cristianismo, ela é uma obra neobarroca, tá? Ah, agora, por outro lado, a poesia também a poesia produzida por ele vai ter influência do surrealismo, vai ter crítica social, vai ter uma postura, né, social, o neobarroquismo eu já falei, e esse experimentalismo linguístico, tá? Bom, do Drummond, o que eu trouxe aqui para vocês é uma questãozinha do Enem 2017, em que apenas 22% dos alunos acertaram essa questão. Dá uma olhada. O texto chama-se O Farrista, mas antes da gente ler o texto, dá uma olhada no enunciado. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que faz o quê? Então, vamos lá. Esse enunciado, ele é muito importante porque ele nos dá uma dica que eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha, a obra do Murilo Mendes, olha o que está aqui, ó. Situa-se na fase inicial do modernismo. Gente, fase inicial do modernismo não é a segunda. Fase inicial é a primeira. Então, primeira fase. Então, aí você vai falar assim, professor, então você explicou errado para a gente. Não, não é que eu expliquei errado. De fato, a crítica literária atribui à obra do Murilo Mendes a segunda fase, tanto é que a primeira obra dele é de 1930. Entretanto, alguns poemas, como esse aqui, porque se o enunciado está falando isso, ele está falando desse poema, ok? Ah, e tem uma influência, tem características comuns às características da primeira fase do modernismo, tá? E aí, quando a gente pensa em primeira fase, eu quero lembrá-los da lógica do nacionalismo crítico, do nacionalismo crítico, beleza? Bom, então vamos lá. O farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal. Isso é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Olha aí. Eu não vou comentar o poema, porque eu já analisei o enunciado ali, eu acho que eu consegui ajudar bem aí nessa lógica, né, do nacionalismo crítico, tá? Vamos lá, quero ver o que vocês vão arrumar. A obra do Murilo Mendes, cujas propostas estéticas transparecem no poema, por um eu lírico que fez o quê? Né? Por um eu lírico que configura um ideal de nacionalidade pela integração regional,
Remonta ao colonialismo assente sobre um viés iconoclasta. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Promove inovações no repertório linguístico. O que vocês marcariam? Responde aí no chat. B. A Sofia está perguntando o que é iconoclasta. Iconoclasta, Sofia, iconoclasta é porque eu estou pensando aqui se eu te respondo antes de falar a resposta certa. Mas vou te falar. Iconoclasta vem de ícone, né? Ícone é uma imagem, né? E é a lógica de você destruir uma imagem. Ou seja, de você destruir aquela imagem que foi construída, né, ao longo do tempo, tá? E aí? B, B, A, B, C, D ou E? Temos duas respostas B, por enquanto. Sofia, B também? Pessoal, a resposta certa é a letra. Uai, não tem resposta. É a letra B de fato, tá? Vou colorir aqui que eu esqueci de botar a bolinha vermelha. É a letra B de fato. Beleza? Vamos lá. Por quê? Ele está falando do Cabral, né? Do Pedro Álvares Cabral. E perceba que ele já fala, ó, quando o Almirante Cabral pôs as patas no Brasil, isso é uma crítica, né? Uma ironia. O anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Então ele é todo irônico nesse poema, né? Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. E o holandês, galera, os holandeses que invadiram o Brasil de fato, né? Então ele vai mesclar. É legal esse poema porque ele mescla para fazer essa brincadeira, esse tom crítico, irônico, ele mescla a realidade com a fantasia, né? Esse anjo da guarda dos índios, né? Pura fantasia. E ele traz essa lógica do Pedro Álvares Cabral, dos holandeses que invadiram o Brasil, e os holandeses eram os representantes do protestantismo, né? Eles eram protestantes. E aí o anjo, olha só, é um anjo, a figura do anjo diz: não faz mal, isso é boa gente, vou arejar outra vez. Então esse anjo, ele não compactua com o pensamento católico dos portugueses, sacaram? Porque se ele vê que ele é boa gente, ele sai, ele vai embora, então ele não compactua com o pensamento do povo português. Isso, obviamente, é uma ironia, né? O anjo foi embora, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vulco, vulco, tal e qual o Zeppelin, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e nunca mais voltou. Então o índio ficou desprotegido para sempre, né? Então, de fato, remonta ao colonialismo, ao início do colonialismo, a partir, né, sobre um viés iconoclasta, ou seja, crítico de destruição da imagem, né, das figuras históricas. Tudo bem, galera? Beleza? Eu acho que esse índice, esse baixo índice de acerto dessa questão, sobretudo, é pelo por conta da palavra iconoclasta. Acho que teve muita gente que ficou com medo de marcar a letra B, justamente porque não sabia o significado dessa palavra, né? Mas isso pode acontecer, tá, galera? E se acontecer, percebam que as outras alternativas, os distratores, eles são fracos, eles são ruins, né? Configura um ideal de nacionalidade pela integração regional, não estou falando nada de integração regional aqui, né? Então, você tira. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Pô, só porque falou de anjo, mas sincretismo é a mistura, né, de elementos. Não tem isso aqui, né? E não tem, e isso não, o eu lírico, isso não tem característica da fase inicial do modernismo, falar de sincretismo religioso. Descreve a gênese, o início da formação do povo brasileiro. Descrever não é a ideia. Não está simplesmente descrevendo aqui, né?
promove inovações no repertório linguístico. Que inovações são essas? Cadê? Não tem inovação de repertório linguístico. Então, assim, por mais que você não soubesse o significado do que seria iconoclasta, e a letra B fala de colonialismo, né? De remontar, ou seja, remontar é revisitar, que é a lógica do nacionalismo crítico da primeira geração. Tudo bem? Beleza? Então eu acredito que dava para acertar essa questão aí sim. Vamos lá. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, grande poetisa, nasceu em 1901, faleceu em 1964, carioca, né? Tem uma obra extensa também. E eu tenho até mais coisa aqui. A primeira obra dela, olha só que loucura. A primeira obra dela é de 1919, Espectros, né? Ela nasceu em 1901 e olha, com 18 anos ela publica Espectros. Ah, e a última obra dela é de 1963, né? Então vocês estão vendo aí que é uma obra bem extensa. E aí eu destaco aqui para vocês, pessoal, nessas três obras, né, tanto em Espectros, que foi a primeira obra dela, Nunca Mais e Poemas dos Poemas e Balada para El Rei, algumas características. Nas outras também, mas sobretudo nessas três, tá? Que é a lógica do neossimbolismo, o novo simbolismo, aquele simbolismo metafísico do século XIX. Nessas obras, a gente vai perceber a presença de elementos naturais, né? Como o vento, a água, o mar, o ar, o tempo, o espaço, tá? E a lógica da solidão, né? Que é o sentimento da modernidade, né? E a música. Essa musicalidade a partir das aliterações, das assonâncias, das rimas, tá? O espiritualismo também, esse espiritualismo metafísico, também é uma característica e um certo orientalismo. Eu também quero destacar com vocês, né, o Romanceiro da Inconfidência, que é uma poesia histórica que vai abordar ali o contexto de Vila Rica, né, Ouro Preto, Inconfidência Mineira, enfim, é uma obra fantástica que tem um peso muito grande é, né, no conjunto da obra da Cecília. Queridos, dá uma olhadinha nessa questão do Enem 2015, que caiu um poema da Cecília Meirelles e apenas 16% dos alunos acertaram essa questão. Olha aí que não é uma questão também assim impossível de ser feita. Olha o enunciado. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Então, existencialismo, tá? No seu aspecto existencial. Em Cântico 6, que é esse poema, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. Então, o que é inerente à condição humana? Tá? Então, perceba que ela está falando sobre o aspecto existencial. O eu lírico convida o seu interlocutor a perceber. Se ele está convidando o interlocutor a perceber alguma coisa, sabe que é uma espécie de conselho? É uma espécie de não, é um convite, é um conselho, tá certo? Ao interlocutor enxergar algo que só o eu lírico enxerga num primeiro momento, beleza? Então vamos lá. Olha o texto. Tu tens um medo de acabar. Tanto é que ele fala com a segunda pessoa, né? Aqui, ó. Tu. Tá vendo? Tu tens um medo de acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Então, serás eterno. Tudo bem? Então, vamos voltar lá no enunciado. Ó. O eu lírico convida o seu interlocutor a perceber como
inerente à condição humana, a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar, o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo, o questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas, a vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente, um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. O que vocês responderam? Responde aí para mim. Letra A. Vamos lá. Eu acho que eu também não coloquei bolinha colorida aí, bolinha vermelha, mas de fato a resposta é a letra A. Por que que é a letra A? Vamos lá, para quem não entendeu. É a letra A porque a letra A fala a sublimação. Essa sublimação é a lógica da transcendência. A transcendência espiritual graças ao poder de se emocionar. Ou seja, é a partir da emoção que que nós, seres humanos, porque o que nos diferencia dos outros seres vivos é a capacidade de se emocionar, é a capacidade de ficar triste, de ficar alegre, de ficar feliz, de ficar decepcionado, de ficar, né? Isso é uma característica humana, é uma condição inerente, né? E ele traz aqui o amor, como eu destaquei para vocês, a tristeza, a dúvida, o desejo, que nos mata e que nos renova, né? Então, é essa transcendência espiritual, que é a lógica do eterno, da eternidade, graças ao poder de se emocionar. Tanto é que amor, tristeza, dúvida, desejo são sentimentos, né? Bom, letra B, não pode ser o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo, desalento sem remédio, né? Então, se é uma tristeza sem remédio em face do cotidiano repetitivo, isso seria uma visão bem romantizada, né? Pessimismo romântico, não. O questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas, sem acreditar em nada, atitudes humanas, está falando de atitude, né? A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. Estado adolescente, mas ele fala aqui quando a gente atingir idades imensas, né? Então a gente será eterno. Não. Um receio ancestral, esse aqui é o melhor distrator, tá? A letra E. Um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. Mas o problema dele, né, receio, que ele está falando aqui, ó, no enunciado, o eu lírico convida, né, exorta seu interlocutor a perceber uma coisa, a perceber um receio ancestral de confrontar, mas o receio não é ancestral, não é só ancestral, né, de confrontar a imprevisibilidade das coisas, aquilo que é imprevisível. Então, essa aqui também a gente não poderia marcar. Tudo bem? Beleza? Podemos seguir? Show. Querido, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Carioca, Copacabana, Leblon, Ipanema, né? Nasceu numa família de condições privilegiadas, foi um diplomata, né? Escreveu uma obra menor, se nós compararmos aos outros poetas, mas ele tem uma importância muito grande, principalmente, né? O Vinícius de Moraes escreveu algumas coisas, algumas obras infantis, né? Ah, o Vinícius de Moraes, por exemplo, a casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Isso é Vinícius de Moraes, né? O pato, né? Lá vem o pato patati patacolar, isso é Vinícius de Moraes. O Vinícius também participou do movimento da Bossa Nova, junto com Tom Jobim, João Gilberto, né? Toquinho. Ele, junto com
ah, um importante violonista brasileiro, fez, né, os sambas, os afro-sambas, né? Então, assim, é um artista, né? Ele vai para além da poesia da segunda geração. Agora, o que que a gente consegue observar na obra dele? Presença do cristianismo, o espiritualismo, uma poesia social, né? Tem a Rosa de Hiroshima, que ele vai falar das bombas, ah, né, da Segunda Guerra, uma poesia sensual, mas principalmente a lógica do amor. Né? Eu falei em sala de aula, para quem estava nas aulas que eu falei do Vinícius, o Vinícius de Moraes casou 9 vezes, né? 9 vezes. E ele sai do catolicismo justamente ter, para não ter que viver na lógica da culpa, né? Da culpa do pecado. E aí ele encontra nas religiões de matrizes africanas um conforto, né? E é nesse sentido que ele se aproxima da cultura afro, e aí ele vai fazer os afro-sambas também na música. Caiu Vinícius de Moraes no Enem em 2015, uma questãozinha que 32% dos alunos acertaram, um texto chamado Carta ao Tom, e o enunciado diz o seguinte: o trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta. Então tem, marcas do gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor, o quê? Então tem aqui uma relação do eu poético. O eu poético é quem? O eu poético é o locutor, né? E o interlocutor. E quem que é o locutor? Se é uma carta, ah, ah, se é uma carta, a produção é do Vinícius de Moraes, né? E o interlocutor é o Tom Jobim, porque a carta é para ele, né? Então vamos lá. Ah, Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz? Ah, que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria. Esse rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Bom, vocês estão vendo, né, que o amor está sempre presente, né, na obra do Vinícius de Moraes. Né? A lógica, a temática do amor, os principais sonetos que ele produziu, o soneto da fidelidade, o soneto da infidelidade. Né? Bom, então vamos lá. As marcas do gênero textual carta possibilita que o eu poético e o interlocutor compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Façam confidências uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. O que vocês marcariam? O Arthur marcaria B. Sofia B também. Eduarda B. Bom, queridos, de fato, a resposta é a letra B. Deixa eu ver se aparece. Ah, aparece. Eu botei a bolinha. De fato, a resposta é a letra B. É o gabarito, né? Troquem notícias
Esse troca em notícias seria troca em informações em tom nostálgico. Nostálgico, pessoal, é saudade. Então ele fala aqui, né? Ah, que saudade! Ipanema era só felicidade, né? Então ele tá falando, ó, lembra que tempo feliz, né? Então troquem informações, notícias em tom de saudade, em tom nostálgico, sobre as mudanças ocorridas na cidade. Então ele fala, olha, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota, que garota é essa, galera? Garota de Ipanema, nem sabia que ponto a cidade turvaria, né? Ou seja, a cidade ficaria, né, se tornaria turva, é, desse jeito que se encontra hoje, esse rio de amor que se perdeu, olha lá, o rio, aqui o amor de novo, né? O rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela, até a tristeza era mais bonita, né? E além disso, se via da janela um cantinho de céu e o Redentor, né? Então a gente olhava o céu e o Redentor pela janela. Meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Então, esse pessimismo, esse ar melancólico, né? Então, que é contemporâneo, então há uma lembrança da saudade, de como que era o Rio, né? O Rio de Janeiro antigamente. Tudo bem? Alguém queria que eu comentasse as outras alternativas? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Beleza. Queridos, rapidinho aqui, eu vou trocar o slide para a gente poder falar da geração de 45. Então, eu terminei a segunda fase da poesia modernista, tá? E aí a gente vai começar, então, o que a gente chama de pós-modernismo. Deixa eu começar aqui. Ah, isso aconteceu também quando. Como é? Apresentação de slide, apresentar do slide atual. Aí, beleza. Então vamos lá. Geração de 45, galera. Geração de 45 é tudo que foi produzido na literatura, né, de 1945 a 1964, tá? Agora, esse 64 aqui não é uma exatidão para todos os críticos literários, tá? Bom, mas vamos lá, vamos pensar no contexto histórico, vou dar uma pincelada rápida. Fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, fim da ditadura do Vargas, período democrático e desenvolvimentista, principalmente no que se refere ao governo JK, né? Mas vamos lá. Em 1951, a gente tem a fabricação do primeiro televisor em preto e branco aqui no Brasil. E aí, isso dá início à era da televisão aqui no Brasil. Ah, o que a gente tinha até então, vocês sabem que era o rádio, né? O rádio era trazia as informações, a música, aquilo que estava na indústria cultural, né? Os sambas. Agora era possível visualizar. Bom, eu também ilustrei aqui, né, o governo JK de 56 a 61. A gente tem lá a lógica, né, dos 50 anos em 5, né? Então esse período da democracia desenvolvimentista e o fim, né, da democracia com o golpe militar em 64. Beleza? Então tá aí o contexto dado. Vamos lá. Geração de 45, no que se refere à poesia, a gente tem a poesia é a arte da palavra, ou seja, é aquilo que nos leva ao maior, utilizando a palavra, obviamente, ao maior grau de arte. Além disso, queridos,
a poesia da geração de 45 vai trazer alguns traços formalizantes, como, por exemplo, aquilo que ficou conhecido como feição neoparnasiana, que é o estilo culto e o elevado, a partir de palavras rebuscadas, eruditas, né? E uma continuidade às experiências realizadas principalmente pelo Drummond e pelo Murilo Mendes, como linguagem essencial, sintética, precisa, concreta e racional. Isso muita influência também de né, parcela ali das obras da primeira geração modernista, tá? Principais autores: Alfonso de Guimarães Filho, Jair Campos, José Paulo Paes, Paulo Bonfim, Ledo Ivo, Domingos Carvalho da Silva, Péricles Eugênio da Silva Ramos e o grande João Cabral de Melo Neto, que é o cara que eu vou exemplificar aqui nessa poesia de 45. Ok? Vamos falar um pouquinho dele? Tá aí. João Cabral de Melo Neto, nordestino, nasceu em Recife, Pernambuco, né? E a obra dele, gente, é uma obra também bem extensa, né? A primeira publicação dele é de 41 e a última é de 89. A obra dele, queridos, essa primeira obra é uma obra em prosa que vai que essa obra em prosa, ela, na verdade, é uma obra metalinguística, né, em que ele vai falar do poeta. E a partir dessa obra, o resto inteiro é poesia. Então, nessa segunda obra dele, Pedra do Sono, a gente vai ver uma influência do surrealismo. Então tá aí, ó. O mar soprava sinos, os sinos secavam as flores eram cabeças de santos. Olha como que isso é surreal, né? Ele traz esse traço do surrealismo para sua obra. Então, o que a gente pode destacar de toda a obra do João Cabral de Melo Neto, pessoal, é essa tendência à geometrização e à exatidão da linguagem. A geometrização é uma influência muito forte do concretismo, que a gente vai falar daqui a pouco. A exatidão da linguagem é um racionalismo mesmo, né? Vai utilizar a linguagem de maneira muito exata, de maneira muito precisa, ok? E essas obras que eu sublinhei aí para vocês, são obras que a gente vai perceber o que sempre cai no Enem quando cai João Cabral, tá? Que é essa preocupação com a realidade social. E a realidade social, principalmente de quem? Do sertanejo. Do sertanejo nordestino. Beleza? Bom, reflexão sobre a criação artística e aprimoramento da linguagem objeto, dessa linguagem exata. Deixa eu exemplificar o João Cabral com uma questão que caiu no PPL 2017, um poema chamado Dois Parlamentos. Olha o enunciado dessa questão. A lida do sertanejo, com suas adversidades, constitui um viés temático muito presente em João Cabral. No fragmento em destaque, essa abordagem, ou seja, a lida do sertanejo e a sua adversidade, ressalta o quê? Beleza? Então vamos lá. Nestes cemitérios gerais não há morte pessoal. Nenhum morto civil com modelo seu, especial. Vão todos com a morte padrão, em série fabricada. Morte que não se escolhe, e aqui é fornecida de graça, que acaba sempre por se impor, sobre a que já medrasse. Vence aqui, mais pessoal, alguém já trouxesse na carne. Mas afinal tem suas vantagens, esta morte em série. Faz defuntos funcionais próprios a uma terra sem vermes. Queridos, olhem só. Esse poema, ele fala
da morte do sertanejo. E a morte do sertanejo tá aqui, ó. Ela não é especial, né? Nenhum morto se viu com um modelo seu especial. Vão todos com a morte padrão, em série fabricada. Então o sertanejo tem uma morte padrão, pelo mesmo motivo, né? É isso que eu vou ajudar. Vamos lá. No fragmento em destaque, essa abordagem ressalta o quê? Inutilidade de divisão social e hierárquica após a morte. Aspecto desumano dos cemitérios da população carente. Nivelamento do anonimato imposto pela miséria na morte. Tom de ironia para com a fragilidade dos corpos e da terra. Indiferença do sertanejo com a ausência de seus próximos. O que vocês marcam? Ó, Luan já veio rápido. Letra C, Luan e os demais. Sofia C, Yasmin C, Lara C. Beleza. Queridos, a resposta certa, de fato, é a letra C, né? Por que é a letra C? Nivelamento do anonimato, ou seja, padroniza e coloca todo mundo de maneira igual, né? E esse nivelamento ele é imposto pelo aquilo que mata o sertanejo, que é a miséria, ok? Então, por mais que você tenha medo de morrer de outra coisa, né, que ele fala que acaba a morte pela miséria, ela se impõe sobre essa morte, sei lá, de problema de saúde, a morte de outras questões. Ela mata, ela deixa todo mundo igual, ok? Por isso é a letra C. Letra A, inutilidade de divisão social e hierárquica após a morte. Não é essa a ideia, né? Aspecto desumano dos cemitérios da população carente. Aspecto desumano dos cemitérios. Não é o cemitério que é desumano, é a vida que é desumana, né? Tom de ironia para com a fragilidade dos corpos e da terra. Não tem ironia para com a fragilidade. E assim, os corpos não são frágeis. Qualquer corpo frente à miséria, à pobreza, à fome, ele se torna frágil, né? Indiferença do sertanejo com a ausência de seus próximos. Não é a indiferença do sertanejo, né? É a indiferença da vida para com o sertanejo, né? Da realidade para com o sertanejo. Ok? Bom, seguindo. Sugestão. Essa obra aqui, Morte e Vida Severina, é a principal obra. É uma das obras que eu, assim, que eu mais gosto do João Cabral de Melo Neto. E tem uma adaptação em uma animação que é feita em nanquim, toda em preto e branco, né? Que está disponível no YouTube, é linda, maravilhosa, e se vocês puderem assistir, principalmente para quem nunca leu Morte e Vida Severina, é maravilhoso, tá? Ok? Bom, esse slide já está lá no Drive literário para vocês. Show? Vamos lá. A prosa. Vou falar da prosa da geração de 45. A gente vai ter principalmente o conto e o romance, né, na produção. Nós vamos ter a retomada e o aprofundamento da sondagem psicológica, principalmente na obra da Clarice e da Lídia Fagundes Telles. Então, essa sondagem psicológica, influência, vamos lembrar, né, a gente não pode deixar de lembrar da influência do Machado de Assis, beleza? Queridos, regionalismo também vai aparecer na obra do Guimarães Rosa, do Mário Palmério, né? E eu vou comentar isso com vocês, esse regionalismo. Mas a gente também tem a exploração do espaço urbano
principalmente nas crônicas do Rubem Braga, nos romances e contos do Dalton Trevisan, da Lígia Fagundes Telles, da própria Clarice e do Carlos Heitor Coni, tá? Bom, deixa eu destacar aqui Clarice Lispector. Clarice Lispector tem a sua primeira publicação em 1942, é um romance chamado Perto do Coração Selvagem, e a última obra dela, também um romance chamado A Hora da Estrela, que vai contar a história da Macabeia. O que a gente percebe na obra da Clarice? Primeiro, uma despreocupação com o enredo tradicional. Sabe aquela lógica de início, meio e fim? A Clarice, muitas vezes, ela não se preocupa com começar no início, depois ir para o meio e depois finalizar com o término da obra. Ela vai utilizar muitas vezes o recurso de começar pelo final, de começar pelo meio, e assim, não. Por que isso não é importante para ela? Porque a obra dela não vai narrar ações, não vai evidenciar, não vai destacar, não é o mais importante a narrativa dos fatos, dos acontecimentos, mas sim do pensamento, ok? O fluxo de consciência das personagens é justamente essa narrativa do que os personagens estão pensando, tá? Depois, essa narrativa do pensamento dos personagens vai possibilitar uma visão de um mundo interiorizado, né? Não é um mundo exterior, é um mundo interior. É a nossa visão, é a visão de cada personagem que é o mais importante. Um novo sentido de realidade, né? Essa narrativa da visão de cada personagem vai dar um novo sentido para a realidade. E, galera, o tempo psicológico, obviamente. Queridos, eu estou vendo que eu tinha combinado com vocês, né, até 5h40. Entretanto, eu comecei 4h30, né, 4h30 com vocês. Então, eu pretendo ir até 6h10. 6h10, 6h10. Tudo bem? Ah, estamos aí em 10 para 6. Eu pretendo ir com vocês até 6h10, tá? Só para vocês poderem se programar aí, né? Ah, não sei quanto tempo ainda falta e tal. É uma previsão, beleza? Até 6h10. Vamos lá, voltando aqui. O tempo psicológico, que é aquele tempo que não é o cronológico, né? É um tempo que a gente não vê a cronologia. E a epifania. O que é a epifania? A epifania é o momento revelador. É o momento revelador. Esse momento revelador, né, eu até brinquei hoje com os meninos na sala, que vamos imaginar que você está aí, né? Você está aí assistindo a minha aula, você está tomando, né, fazendo as suas anotações, está estudando e tal. Meu amigo, de repente você recebe aí um e-mail, seu celular vibra, você dá uma olhadinha no seu celular, tá aí, chega um e-mail para você que você está na lista dos aprovados, da lista de espera, você estava em excedência e foi chamado. Esse momento, se isso fosse narrado, se isso fosse um texto, esse momento é revelador. Ele vai possibilitar que haja uma ruptura de hábitos e costumes. Você vai sair dessa aula imediatamente. Você não vai ficar aqui me ouvindo. Você não vai, eu já saí, eu já passei. E eu não tenho que ficar escutando esse professor chato falando na minha cabeça, não. Pelo amor de Deus, você não vai na aula. Amanhã é sábado, também não tem aula, né? Você não vai com o revisional semana que vem. Entendeu? Você rompe com aquilo que é o seu costume, né? Você vai romper. Isso vai mudar as relações. Esse momento revelador. Você agora é aprovado, né? Então você vai mudar.
possivelmente você vai falar assim, professor, obrigado, valeu, aqui me passei, um beijo, até, nunca mais, né, eu vou para a minha faculdade. Ou seja, foi uma epifania o que aconteceu. Então, esses momentos reveladores, eles vão mudar hábitos, costumes e as relações. Show? Bom, vamos lá. E obviamente, a Clarice Lispector vai sempre narrar a partir de uma perspectiva do universo feminino, né? Apesar dos problemas, das temáticas serem universais. Show? Vamos dar uma olhadinha aqui. Caiu Clarice Lispector no Enem 2016, 22% dos candidatos acertaram na época. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. Olhem aí. Descoberta de experiências emocionais, com base no cotidiano, é recorrente na obra dela. Gente, agora perceba, se é descoberta de experiências emocionais, uma descoberta é uma revelação. Se é uma revelação, é uma epifania. Entende? É um momento revelador. E é um momento revelador de experiências emocionais. É uma experiência emocional que eu descobri. Ok? Com base no cotidiano, ou seja, é o cotidiano que me possibilita descobrir essa experiência emocional. No fragmento, o narrador enfatiza o quê? Destaca o quê? Então, vamos ler o fragmento. A partida do trem. Acompanhe comigo, por gentileza. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praim pegou o táxi e pegou sua pequena valise. Valise é uma malinha, uma bolsa. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha, bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Pralim percebeu-lhe o movimento e perguntou: A senhora deseja trocar de lugar comigo? Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro, espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca. Ofendida? Perguntou afinal a Ângela Pralim. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Tudo bem. Então, a Ângela Praline, né, pergunta para a senhora, né, para essa velha, a dona Maria Rita, a senhora deseja trocar de lugar comigo? Isso provoca uma série de pensamentos, né, de fluxo de consciência da personagem, da Maria Rita, e ela volta e pergunta para a Ângela Praline: É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Ok? Então vamos lá. Dito isso, no fragmento, o narrador enfatiza o quê? Comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada, anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes,
constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas, sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. O que vocês marcariam? Sofia marcou A. O Arthur também foi de A. Maria Rita foi de E. Noemi foi de E. Yasmin foi de E. Lara foi de E. Então, temos A e E. Certo? Mais alguém quer se manifestar? Maria Eduarda é também. Vamos lá. Queridos, esse enunciado praticamente nos dá a resposta. Experiências emocionais, né? A emoção aqui, a Maria Rita, né, a personagem Maria Rita, deixa eu até voltar aqui no texto. A personagem, a Dona Maria Rita, ela, vocês perceberam que ela foi no trem sozinha. A relação com a filha era uma relação fria. A filha dá um beijo seco, né, nela. A filha vai embora antes do vagão sair, né? E a Ângela Praline, ela se importa com a Dona Maria Rita. Pergunta se ela desejaria trocar de lugar com ela. Ela, tanto é que fala aqui, ó, Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão, né, ficou ali pensando, ficou seca ali na dela, ofendida? Não. Ela perguntou afinal a Ângela: é por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Ou seja, ela se espantou, ela não estava acostumada com alguém pensar nela, porque ela está acostumada com o quê? Ela está acostumada com o quê? Ela está acostumada com a solidão. E a solidão que é alimentada pelo processo de envelhecimento. Então a resposta certa, de fato, é a letra E. Show? Então, tanto é que destaca, né, o texto destaca que, de fato, ela era uma mulher idosa, ela era a lógica da pele e tal, fala da relação fria, né? Então, por isso é da letra E. A gente não pode marcar a letra A, comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. Comportamento vaidoso de mulheres, elas até, né, a Ângela Praline até se preocupa com ela, né? Tudo bem? Entendido para quem tinha marcado letra A? Se tiverem dúvida, pode perguntar. Eu tinha entendido que ela havia mexido nas joias em desconforto. Ah, tá, peraí, deixa eu ler aqui o comentário da Sofia. Eu tinha entendido que ela havia mexido nas joias em desconforto, como se fosse tipo desconfiança. Então, Sofia, pode ser também, tá? Porque ela mexe o broche de ouro, né? Tipo assim, o que essa menina tá falando comigo, né? Uai, gente, a tela parou de ser compartilhada? O que aconteceu?
Uai, parou. Oh, Jesus. Voltou, né? Então, queridos, pode ser sim, Sofia, pode ser sim essa lógica dela ter ficado um pouco desconfiada e ela fica ali, né, meio perturbada. A gente pode ser. Mas isso te fez marcar outra alternativa? Isso te faria marcar outra alternativa? Que eu imaginei que ela fosse tipo uma Karen. Peraí que eu não peguei a referência. Ah, tá. Eu não peguei a referência. Uma mulher rica é chata. É, ela pode ser chata, ela pode ser rica, quer dizer, né? Parece por conta do ouro, do broche e tal, mas isso não é o que o autor destaca, né? Isso não é uma experiência emocional, tá vendo? O enunciado, o enunciado deixa claro isso pra gente, né? Essa descoberta de uma experiência. Não, não, mas é isso. Estamos aqui para isso, beleza? Então vamos lá, sigamos. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, mineiro, nasceu em Cordisburgo. A sua principal obra é Grande Sertão Veredas, de 1956. Tá? A obra do Guimarães Rosa, gente, vai apresentar um regionalismo universalizante. Isso aqui parece ah, um pleonasmo, né? Não, pleonasmo não. Isso parece uma contradição. Né? O que seria um regionalismo universal? O regionalismo dele é o cenário, o cenário, tá? Os temas serão universais. Então, qual é o cenário da obra do Guimarães Rosa? O sertão mineiro. Os temas universais. Transição entre o real e o imaginário, possível e fantástico. A gente vai ver que a obra dele mescla muito realidade e ficção e fantasia, tá? A gente vai ver que existe maniqueísmo, a luta entre o bem e o mal, uma linguagem pluricriativa, regada de neologismos e arcaísmos, e, por fim, uma prosa lírica. Ele tem uma capacidade de construir uma prosa lírica muito forte. Ok? Olha aí, Enem PPL 2019, olha o enunciado dessa questão. Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade que é apoiada em quê? Então, a expressividade está apoiada em quê? Tá? Então, vamos ler o fragmento. Noites do Sertão. O Mato do Mutum é um enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sobe a serra. O Guará-Lobo trota a vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu que se agarra no chão dando guinchos suplicantes. Os macacos que fazem artes. O coelho que mesmo até quando dorme, todo o tempo sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe.
E os cachorros estão rasgando o sangue dele. E ele pega a sororocar. O tamanduá. Tamanduá passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nenhum nem pode rezar. Triste é o gemido deles campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a Salve Rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peita-vento, cercaram um casal de tamanduás. Encantoados contra o barranco, o casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá que se acordava. Deu som surdo no corpo do bicho quando bateram. Eita, saiu de novo. Peraí, cadê? Que loucura. Paramos aqui, ó. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá que se acordava. Deu som surdo no corpo do bicho. Quando bateram, o tamanduá caiu para lá, como um colchão velho. Muito bem. Então vamos às alternativas. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada em quê? Na plasticidade de cores e sons dos elementos nativos, na dinâmica do ataque, da fuga, na luta pela sobrevivência, na religiosidade, na contemplação do sertanejo e de seus costumes, na correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade do campo. Ninguém viu, né? Ninguém viu aí a resposta certa. Que bom que ninguém viu. Letra E. Na humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Então vamos lá. A resposta certa é a letra. Pensem. Não é só porque talvez vocês tenham visto alguma coisa. Letra. Resposta certa, letra. Gente, vocês estão aí? Então, né? Letra E. Sofia é. Lara é. Muito bem. Olha aí. Humanização. Arthur é também. Humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Né? Então, o bichinho reza, o bichinho sofre, né? Então, de fato, a expressividade é essa personificação do bichinho, dos animais, essa humanização da presa, né? E a ferocidade do homem. Portanto, letra E. Tudo bem? De boas? Podemos seguir? Vou seguir aqui por conta do nosso tempo, chegamos às 6h10, mas eu quero falar mais algumas coisinhas com vocês. Só um minutinho, eu já estou terminando. Vamos falar do concretismo rapidinho aqui? Concretismo, né? Segunda metade da década de 50, tá? O concretismo, pessoal, utiliza de um radicalismo estético. O radicalismo estético é o combate, é a anulação do verso. Busca de novas formas de expressão que iam fugir à letra. Significação do espaço em branco. Então, o espaço em branco agora passa a ter sentido. Recurso verbo-vocovisual, ou seja, do verbal, do vocal e do visual. A poesia que deveria ser vista, tocada, sentida, ouvida, portanto, a lógica do poema-objeto. E a utilização de recursos como ideogramas chineses, né, o nonsense, o sem sentido, o trocadilho, a atomização da palavra, os neologismos, os estrangeirismos, as siglas, os slogans, os jogos sonoros.
Olha aí o clássico beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Isso é um poema concreto, que faz essa brincadeira, essa atomização da palavra, né? Pegou-se o slogan da Coca-Cola e começou ali a se fazer brincadeira até o surgimento da palavra cloaca, que é por onde a galinha põe o ovo, né? Queridos, esses aqui são os principais nomes, né? Augusto de Campos, Décio Pignatari e Araújo de Campos, beleza? E eu trouxe aqui para vocês também essa ideia que o concretismo ele vai influenciar e possibilitar que outros movimentos aconteçam, como o neoconcretismo, né, que foi uma poesia produzida pelo o Almilcar de Castro, Ferreira Goulart, o Franz Weissmann, o Hélio Oiticica, a Lígia Clark, a poesia Praxis, né, do Mário Chamie, e o poema Processo, aí do Vladimir Dias Pino, do Álvaro Sá e do Ney de Sá. Esses movimentos todos vão utilizar muito da lógica do concretismo, com algumas diferenças, porque o concretismo não fazia a crítica social, né? A ditadura militar comendo e o concretismo estava brincando ali de, de atomizar a palavra, de acabar com o verso, de fazer essa brincadeira gráfica, né? Então, esses movimentos aí que se originaram, se basearam no concretismo, vão adicionar a lógica da crítica, tá? Bom, olha aí, no Enem 2015, caiu um texto do Arnaldo Antunes e que ele utiliza, assim como Caetano Veloso, em muitos textos, ele também utiliza dessa abolição do verso. Olha o enunciado dessa questão. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, então, ó, tá vendo? De inspiração no concretismo, o poema atinge uma expressividade, tá vendo? Novamente a lógica da expressividade, que se caracteriza pelo quê? Vamos ver o texto? Da sua memória. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagam meu. Então a gente tem ali da sua memória, então tem uma fragmentação das palavras, né? Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco apagamo meu, né? Então aí, essa fragmentação da palavra, que gera uma expressividade que se caracteriza pelo quê? Vamos lá. Interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento no leitor. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Cuidado, tá? Marca aí, me fala o que vocês marcariam. Letra C.
Em dúvida, de, sei de, é, vamos lá, de, show. Queridos, a resposta correta é a letra D. Eu até sem querer eu tinha falado, né? A fragmentação das palavras, né? Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Tá vendo? Então, ele brinca, tá vendo que tem uma estrutura do poema, né? Que ele coloca ali só três letras. Na verdade, tirando o E, o resto tudo só tem três letras, tá vendo? Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Apagam o meu. Né? Então, essa fragmentação da palavra que acaba representando a fragmentação da própria memória. A, a, e a memória dele mesmo, do próprio eu lírico, da sua memória. Tá vendo? Então, para representar o estreitamento dessas lembranças, né, que estão se estreitando. A letra C é o principal distrator, beleza? Que diz dispersão das unidades verbais para questionar o sentido. Questionar o sentido das lembranças? Ele não está questionando, tá? Não está. Beleza? Então, por isso, letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Bom, eu coloquei aqui para vocês só um pouquinho do Ferreira Goulart, tá? Que vai trabalhar um pouquinho dessa vertente neoparnasiana, influência do simbolismo, concretismo, neoconcretismo. Ele também vai ter uma influência do Fernando Pessoa, né? Um modernista português. Vai fazer uma poesia engajada. É um nome, né? É um poeta também dessa geração. Faleceu em 2016, né? E é um nome que eu já tinha citado. Eu queria apresentar aqui um pouquinho da obra dele, né, que começa em 49, um pouco acima do chão, e uma autobiografia poética e outros textos que ele publica no ano da sua morte. Tá? Bom, mas é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado mesmo. Semana que vem a gente começa o nosso revisional, tá certo? E para a galerinha, vocês até avisem para mim, para a galerinha que talvez não pôde, eu vou disponibilizar a gravação aqui também. Tá bom, gente? Valeu, Maria. Boa noite. Tchau, Luísa. Obrigado vocês. Um beijo. Valeu, Arthur. Obrigado, Maria Rita. Tchau, Maria Eduarda. Obrigado, Sofia. Obrigado vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Alice. Obrigado, Sofia. Valeu, Arthur. Tchau, tchau, tchau.